E aí galera, beleza? Como é que vocês estão, pessoal? Sou o professor Kelso aqui do canal Física, bem-vindos ao canal. Pessoal, nossa aula de hoje é uma resolução de exercício. Vou fazer a adição de vetores, só que eu não vou usar nem a regra do polígono e nem a regra do paralelogramo para adição de vetores. Olha que bacana. Vou fazer de uma outra maneira que eu acho mais simples, mais rápida e com a probabilidade de erro menor de você fazer um cálculo com vetores, tá? O exercício é da Olimpíadas Brasileiras de Física das escolas públicas. Se não me engano, esse exercício foi no ano de 2017. Então, bora pro exercício então, né? Vamos lá. O pessoal tá aqui, ó. Rob Schneider é o maior ícone do iatismo brasileiro, sendo bicampeão olímpico na classe laser. A figura ao lado, que é essa figura aqui, né? Mostra duas forças principais que atuam em um barco à vela, beleza? A produzir pelo vento na vela, responsável por movimentar o barco para frente. Então, no caso, esse aqui, tá aqui o vento, tá, galera? Aqui, ó, este daqui, ó, é o vento, tá escrito aqui. Ele colide aqui com essa vela. A vela é essa parte aqui, galera, ó. Essa parte aqui é a vela do barco. E aí, quando ela colide com a vela, forma essa força ali para empurrar o barco, beleza? Vou chamar essa força aqui, galera, ó, de força F1. Então, vou chamar aqui, ó, F1, beleza? Bom, aí o que ele está falando aqui? Produzida pelo vento, responsável para movimentar o barco para frente, que é essa F1, e a produzida pela água na bolina, que é a quilha do barco. A quilha do barco é como se fosse a parte que pega da proa até a polpa do barco, tá? Responsável por reduzir o desvio lateral provocado pela primeira força. Então seria esta força aqui, tá vendo? Vou chamar ela de F2. Beleza aí? Bom, existe uma terceira força, né, que está falando aqui, quando o barco está em movimento retilíneo uniforme, tá? A força produzida pela água contra o movimento do barco. Bom, essa terceira força ele nem cita aqui não, ele não coloca aqui no nosso desenho, porque ele não vai usar essa parte dessa terceira força para fazer o cálculo, beleza? Só está citando se o movimento for uniforme, tem essa terceira força para equilibrar aí as outras duas forças, né, a resultante das outras duas forças, para o barco ir em movimento retilíneo e uniforme, beleza? Obedecendo a escala do quadrículo, né, ou seja, do quadriculado da figura, determine aproximadamente o valor da força resultante, ele quer o valor da força resultante das duas forças apresentadas. Então seria a F1 e a F2. Beleza? Então o que a gente vai fazer aqui, galera? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou fazer por versores. O que é um versor? Bom, se você não sabe o que é um versor, tem uma aula aqui no canal só de versores. O que é um versor? Como é que você soma? Como você subtrai versores? Cara, é uma mão na roda. Se você saber versores, principalmente quando você tem quadro quadriculado como esse aí. O que é um versor? Bom, um versor é um vetor unitário, né? Também pode falar assim. E ele tem representado no eixo X e no eixo Y. Então está aqui, ó, ele tem um vetor unitário. Como que é esse vetor? Ele é representado como I, chapeuzinho, né? I circunflexo na direção X. Então tudo que é na direção X vai ter um valor que é o valor mais esse versorzinho, esse vetor unitário para indicar que está na direção que? X. E na direção Y nós falamos que é o J. J chapeuzinho também, que é o J circunflexo. Então todo número, toda direção, vamos colocar assim, o valor que está na direção Y, a gente vai colocar o valor e o vetor unitário J. Então tá aqui, ó. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui e olhar esse vetor F1 e transformar ele em versores, tá? Em vetores unitários, um versor. Então, olha aqui para você ver. Ele tem aqui, ó, vou colocar aqui a minha régua, ele tem nesse espaço aqui, até chegar aqui, ó, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 na direção que? X. Então ele tem 5 unidades aqui na direção X.
Na direção y, olha que interessante, ele tem 3 unidades aqui, ó. 1, 2, 3. Então ele tem 3 unidades na direção y. Olha que interessante. Então como é que a gente pode colocar nosso versor aqui, nosso vetor, né? F1. Então vou colocar aqui F1, que é o meu vetor, é igual a 1, 2, 3, 4, 5 unidades na direção I, que é o X, só que tem 5 unidades na direção o quê? Negativa, que na esquerda, né? Negativo. Então vai ficar menos 5i e 3 unidades na direção Y. Só que é para cima, então o Y é positivo. Então vai ficar mais 3J. Só que ele falou que cada quadrinho desse tem 5 por 5. Então, como você tem 5 unidades na direção X, na verdade aqui é quanto? É menos 25i. E como você tem 5 na direção Y, que é 3 quadradinhos, né? Então vai ficar mais 15J. Essa é a nossa força F1. Vou fazer a mesma coisa com a força F2. A força F2, você tem quantos quadradinhos ali na força F2, cara? Você tem 1, 2, 3 quadradinhos, né? Na direção X. Só que na direção X o quê? Positivo. Então vai ficar como? Vai ficar igual a 3. E na direção X positivo. Como cada quadradinho desse vale 5, né? Então, na verdade, você tem quanto? 15i. Então, o meu vetor F1 é menos 25i mais 15j. O meu vetor F2 é 15i. Eu quero o quê? A resultante, eu quero a soma desses dois vetores. Cara, como é que eu faço a soma de vetores? Pego aqui, como tem inversor, tá? Agora estão inversores, vamos colocar assim. O que é que eu faço? Eu pego aqui, ó, faço F1 é igual, vou pegar lá, menos 25i mais 15j. Vou pegar o F2, colocar embaixo aqui do F1, vou fazer uma soma mesmo, cara. Igual 15i. Aí o que eu faço? Eu coloco i debaixo de i e j debaixo de j. Como aqui só tenho 15i, então vou pegar aqui e colocar 15i. Olha um i mais bonitinho aqui, né? 15i. Porque j não tem, tá vendo? O vetor F2, ele não tem j, quer dizer, ele não está na direção y, ele só tem direção em x. E aí agora você soma, cara. Soma normalmente aqui, cara. Então você faz um traço aqui. Menos 25 mais 15 vai dar menos 10i. E 15 não tem mais nenhum j aqui, então vai abaixo 15j. Então 15j. Isso quer dizer o quê? Que F1 mais F2, nossos dois vetores, né? Vou colocar aqui, é esse valor. Então, o vetor, vou colocar como R, o vetor resultante aqui é menos 10i mais 15j. Esse aqui, galera, é o meu vetor resultante. Mas eu não quero o vetor, eu quero o valor. O valor de um vetor em forma de versores, né? Vamos colocar de vetores unitários, é só você fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Porque vai sempre formar aqui um triângulo retângulo, tá vendo? Então vai ficar R, que é o meu vetor resultante, raiz quadrada, né, de menos 10 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, o meu vetor R resultante vai dar raiz quadrada, 10 ao quadrado é 100, né? Mesmo sendo negativo vai ficar positivo. E 15 ao quadrado é 225, mais 100, 325. Raiz de 325, cara, é próximo de 324. Raiz de 324 é 18. Então quer dizer que 325 é aproximadamente 18. Então meu vetor resultante aí, ó, ele é aproximadamente 18 newtons. Tá aí o meu vetor resultante. Então minha letra correta é letra D.
Então, galera, espero que vocês tenham gostado da resolução, uma resolução um pouco diferente. Se vocês zapearem pela internet, vocês vão ver que todo mundo faz com vetores mesmo, né? Pega o vetor, coloca o vetor lá do outro lado, faz para a regra do polígono ou paralelogramo, né? Você tem uma chance de errar desse jeito, se você colocar o vetor de uma maneira errada, traçar o vetor errado lá nos quadrículos, tá? E assim eu acho uma maneira muito mais fácil através de versores. Se você ainda não viu versores, vou deixar aqui no link aqui na descrição e na tela final também. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima aula. Valeu, galera. Até mais.